Olá pessoal, continuando aqui o nosso cronograma de estudos, nas aulas anteriores eu já tinha falado sobre o diagrama de Linus-Pauling e da distribuição eletrônica. Hoje a gente vai aprender como identificar a família e o período de elementos, ou seja, identificar a localização deles na tabela periódica através da distribuição eletrônica. Supondo que em uma prova não seja dada a tabela periódica, só o número atômico dos elementos, como a gente vai descobrir a localização, a família e o período desses elementos, né? Então, eu construí aqui o diagrama, que eu já tinha explicado anteriormente, e coloquei aqui uma subdivisão para a gente aprender a identificar. Ó. A gente sabe que tem 18 famílias na tabela periódica, 18 grupos, né? Então, eu numero aqui do 1 até o 18. E rapidinho eu faço um esqueminha fácil aqui para a gente identificar. Ó. S1 e S2, as duas primeiras famílias. A primeira termina em S1, depois a segunda termina em S2. Depois D1, D2, D3 até chegar em D10. Então, da família 3, do grupo 3 até o grupo 12, você tem do D1 até o D10. Lembrando que o S, o D, o P são exemplos de subníveis, né? E depois, ó, do P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, do P1 até o P6 é do grupo 13 até o 18. Você tem, finalizando as 18 famílias da tabela periódica. Então, se eu fizer um exemplo rapidinho aqui, bem simples de entender, por exemplo, vou fazer a distribuição eletrônica desse elemento fictício x35. Então, eu vou fazer a distribuição dele, lembrando que eu tenho 35 elétrons a ser distribuídos. Então, 1s2, 2s2, 2p6, seguindo sempre a sequência de retas, né? Ó, 1s2, 2s2, 2p6 a sequência de energia. Depois, 3s2, depois 3p6, depois 4s2, depois do 4s2 vem o 3d10, você vai contando quanto já tem. Tem 10, 20, 30 elétrons, faltam só mais 5. Então depois do 3d10 vem o 4p6, só que você não coloca 4p6, você coloca 4p5 para fechar os 35 elétrons. Aí você diz, beleza, isso eu já aprendi na aula anterior. Mas agora como é que eu faço para descobrir a família e o período? É só você, lembrando que a família são as colunas da tabela periódica e o período são as linhas na horizontal, né? Então basta ver a finalização da distribuição eletrônica, ele termina em P5. E pela divisão que a gente fez, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Tá quase terminando aqui os períodos. Ele é do grupo, tá quase terminando aqui as famílias, ele é do grupo 17, também chamado antigamente família 7A. Então a família dele, ou grupo, é a família 17, que é a família dos halogênios, tá certo? Halogênios. Halogênios. E o período? Como é que eu descubro o período? Você procurar a camada de valência, eu também já tinha falado, ó. Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3, camada 3, camada 4, camada 3, camada 4. Qual é o maior número de camada? 4. Então, ele é do quarto período. Tá bom? Vamos fazer aqui do 12, ó, Y12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Deu certo já? Deu, ó. 10 mais 2, 12. Tá, então ele termina em 3s2. Então eu já sei que ele é da família S2. Você confere aqui, ó. S1, S2. Então ele é da família 2 ou 2A. Grupo 2, também chamada de 2A antigamente. Já o período é a camada de valência. Qual é a maior camada que aparece? Camada 1, camada 2, camada 2, camada 3. O maior número quântico principal, que é o número da frente, é o número da camada. Portanto, esse elemento está na família 2 no terceiro período. Viu como é fácil? É tranquilo? Não esquece desse esqueminha, ó. É só numerar. S1, S2. No subnível S só cabem 2. Depois vai do D1 ao D10, porque cabem 10 no subnível D. E por último vai do P1 até o P6, porque cabem 6 no subnível P, tá certo? E não esqueça que se você ficar na dúvida e se terminar em F, não esqueça que o F, o subnível F, eles são aquelas gavetinhas que são os metais de transição
eles são os metais de transição interno, são aquelas duas gavetinhas, eles estarão sempre aqui na terceira família, no terceiro grupo, tá certo? Lá no final. Nos sexto, são os lantanídeos e os actinídeos, eles estarão nos sexto e sétimo períodos da terceira família, do terceiro grupo, tá bom? Tentem terminar esse exemplo aqui, ó, baseado no que eu expliquei aí, como exercício para vocês. Valeu? Tchau, tchau, até a próxima.